Olá pessoal, a aula de hoje é racionalização de denominadores. Então, o que seria a racionalização de denominadores? É um procedimento cujo objetivo é transformar uma fração com denominador irracional em uma fração equivalente, mas com um denominador racional. Então, a gente pode ver esse caso aqui, ó, 1 sobre raiz de 3. Então, esse denominador ele é um número irracional, ou seja, uma raiz não exata. A gente vai procurar um meio de transformar ela numa fração equivalente, mas que o denominador seja um número racional, tá certo? Então, para isso, a gente vai utilizar o conjugado. O conjugado de um número irracional é aquele que, ao ser multiplicado pelo irracional, dará como resultado um número racional, ou seja, um número sem a raiz. Então, a gente vai pegar temos aqui o primeiro e o segundo caso, que a gente vai calcular aqui. O primeiro caso é raiz enésima de a elevado a m. Então, aqui é bem tranquilo, eu tenho 1 sobre raiz de 3. Então, o denominador aqui é um número irracional e eu vou procurar um meio de transformar esse denominador em um número racional, ou seja, sem a raiz. Então, como é que eu vou fazer isso? Esse caso aqui sobre raiz quadrada é bem tranquilo, tá certo? Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou repetir aqui 1 sobre raiz de 3. Eu vou multiplicar essa fração por 1, porque se eu multiplicar por 1, não vai alterar a fração, tá certo? Por exemplo, se eu tivesse 2 vezes 1, deixa eu colocar aqui. Isso aqui continua sendo 2, então não alterou em nada se eu multiplicar por 1. Então eu vou multiplicar essa minha fração por 1. Aí você fala, mas se você multiplicar por 1, vai continuar sendo 1 sobre raiz de 3. Mas a ideia é que a gente tenha uma fração equivalente mesmo, tá certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e fazer o seguinte. Eu vou procurar um número que, quando eu multiplicar por raiz de 3, elimine essa raiz. Então, nesse caso aqui, que é a raiz quadrada, eu vou ter que multiplicar por raiz de 3 aqui. Por quê? Quando eu multiplico a raiz de 3 por raiz de 3, tem o mesmo índice, então repete o índice, o radical vai ficar 3 vezes 3, que é 9, e a raiz quadrada de 9 é 3. Então, vai sair essa raiz daqui, perceberam? Mas eu falei a vocês que tem que multiplicar por 1, não foi? Então, aqui em cima tem que ter o mesmo raiz de 3. Então, agora, isso aqui dá 1. Ó. Raiz de 3 dividido por raiz de 3 dá 1. Então, se eu multiplicar 1 por 1 sobre raiz de 3, vai continuar sendo 1 sobre raiz de 3. Então, o valor que eu obtiver aqui vai ser uma fração equivalente a essa. Então, não vai alterar nada, tá certo? Então, aqui a gente tem a multiplicação de fração por fração. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 1 vezes raiz de 3 é o próprio raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Vou colocar aqui a raiz, certo? Vou fazer assim, ó. 3 vezes 3, a gente pode falar que é 9, vamos deixar em potência. Vou colocar como sendo 3 elevado ao quadrado. Certo? Então agora a gente vai fazer o quê? A gente vai cortar esse 2 daqui com 2 daqui. Então sobrou quem? Raiz de 3 no numerador e o 3 no denominador. Então isso aqui, pessoal, ó, é a racionalização dessa fração aqui. Então observe que agora não tem mais a raiz não exata no denominador. Ficou agora um número racional. Tá ok? Então, quando vocês obtiverem lá uma raiz quadrada do denominador, é muito tranquilo. É só você pegar, repetir ela em cima e embaixo, ó, e fazer a multiplicação que vai eliminar a raiz. Se eu colocasse a raiz de 9 aqui, a raiz quadrada de 9, quanto que é? 3, então ficaria certo também. Vamos para mais um aqui. Essa agora tem a raiz cúbica. Então, quando for raiz cúbica, a gente não pode colocar... Deixa eu repetir aqui primeiro. 2 sobre raiz cúbica de 5. A gente não pode colocar raiz cúbica e raiz cúbica não, tá certo? Por que não? Deixa eu separar aqui em cima. Vou colocar aqui raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 5, só para a gente ter noção aqui. Ó,
Não são iguais? São. Então, repete, raiz cúbica. 5 vezes 5, isso aqui é 5 elevado ao quadrado. Para não colocar em 25, tá certo? A gente deixa em potência. Não tem como eu cortar esse 2 daqui com o 3 daqui. Eu só posso cortar se fosse ou os dois sendo aqui o número 2 ou o número 3. Você pode cortar quando for números iguais. Então, vai continuar sendo raiz no denominador. E a gente não quer que tenha raiz no denominador. Então, o que a gente vai fazer? Ó, para a gente poder cortar, aqui tem que ser um 3, correto? Então, se aqui eu tenho 1, então, se eu tivesse, por exemplo, 5 vezes 5 elevado a 2. Isso aqui, pessoal, multiplicação de potência com a mesma base, repete a base que é o 5 e vai somar. 1 mais 2 é 3. Ou seja, eu teria que ter, nessa minha segunda fração aqui, o expoente no 5 igual a 2. Porque quando eu somar os dois, o expoente vai dar 3, que é para cortar com o meu 3 que eu tenho lá. Perceberam? Então, nesse caso aqui, quando a raiz for cúbica lá, você vai pegar e vai repetir a mesma coisa. Então, raiz cúbica. A diferença é que esse número agora vai ficar elevado a 2. Então, vai ficar 5 elevado a 2. Então, raiz cúbica de 5 elevado a 2. Então, agora a gente pode fazer a multiplicação tranquila. 2 vezes 1 está aqui na frente, então aparece. Então, é 2 e repete a raiz cúbica de 5 ao quadrado, está 25 mesmo. Vou deixar 5 ao quadrado porque a gente vai ter mais espaço aqui embaixo ainda. Pronto. Nesse caso aqui, ó, tem o mesmo índice. Então, repete a raiz cúbica. Então, aqui eu tenho 5 vezes 5 ao quadrado. Então, vai ficar 5. Vou colocar aqui em uma única raiz. Então, isso aqui a gente tem multiplicação de potência mesma base. Repete a base, que é o 5, e vai somar os expoentes. Eu estou fazendo passo a passo aqui, mas você pode fazer direto, tá certo? Então, agora ficou, ó, o índice e o expoente iguais. Então, isso aqui a gente pode cancelar. E lá em cima sobrou 2 raiz cúbica de 25. Então, aqui, ó, ficou 5. Então, isso aqui vai ser 2 raiz cúbica de 25 sobre 5. Então, finalizou e não temos mais uma raiz no denominador. Tá certo? Essa outra parte aqui que a gente tem, 3 sobre 2 raiz de 5, tem um número multiplicando a raiz, só que a gente não vai se prender a esse número multiplicando, tá certo? Então, aqui 2 raiz de 5. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar, como é a raiz quadrada, é só você multiplicar por raiz quadrada também. Então, vai ficar raiz de 5 sobre raiz de 5. Você fala, mas e o 2 lá? O 2 ele não é um número irracional, ele já é racional. Então, o problema todinho é a raiz de 5 aqui. Então, é só multiplicar por raiz de 5, tá certo? Então, aqui vai ficar 3 vezes raiz de 5. 3 raiz de 5. 2 vezes 1 que está aqui na frente é 2. Raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar raiz de 5 elevado ao quadrado. Então, as raízes são iguais, repete. 5 vezes 5 é o 5 multiplicado duas vezes. Aqui a gente vai cortar, ó, esse 2 com 2 daqui. Sobrou 3 raiz de 5 sobre quem? 2 vezes 5. 2 vezes 5 é igual a 10. Bem tranquilo, né? Então, até agora, o caso mais difícil que a gente tinha é esse aqui. Quando o expoente for, o índice for 3, tem que multiplicar sendo raiz quadrada, o expoente 2, que é para quando somar, dá o índice 3. Se fosse a raiz quarta, então teria que multiplicar aqui, ó, por 5 elevado a 3. Se aqui fosse 5, certo? Porque quando você somar, você tem que dar 4 também. E assim vai. Ó, esse segundo caso que a gente tem é a raiz de A, mais ou menos, pode ser mais ou pode ser menos, a raiz de B. Então, a gente tem um caso aqui, ó. Ou fosse mais aqui ou fosse menos, o que a gente vai fazer nesse caso? Praticamente a mesma coisa, tá certo? Então, 3 raiz de 5 mais a raiz de 3 multiplicado. Vê só.
a diferença é que, nesse caso agora, a gente tem que pegar esse número, esse sinal aqui dado positivo, vai multiplicar por negativo. Então vai ficar aqui raiz de 5 menos raiz de 3. Então a gente vai trocar esse sinal daqui, tá certo? Então raiz de 5 menos a raiz de 3. Então ficou a mesma raiz, só que a diferença aqui estava positivo, a gente vai multiplicar por ele negativo. Então, aqui eu tenho que deixar em parênteses aqui, ó, já está sendo multiplicado, tá certo? Aqui também. Então, 3 está multiplicando quem? Raiz de 5 menos raiz de 3. E aqui a gente tem essa multiplicação. Essa multiplicação aqui a gente pode observar o seguinte, vamos voltar na aula de produtos notáveis. Então aqui, ó, raiz de 5, raiz de 5, raiz de 3 menos raiz de 3. Então, aqui a gente tem um produto notável bem conhecido, que é a soma produtação pela diferença. E nesse caso aqui, a gente sabe que para calcular isso, a gente pegar o primeiro termo elevado ao quadrado menos o segundo termo elevado ao quadrado também. Tá certo? Se você não sabe disso, faz a distributiva. Vamos pegar raiz de 5 por raiz de 5, raiz de 5 por menos raiz de 3, raiz de 3 por raiz de 5 e raiz de 3 por menos raiz de 3, que vai dar o mesmo resultado também. Eu vou mostrar aqui as duas partes, tá certo? Então, primeiro vamos fazer usando... Deixa eu pegar um espaço aqui embaixo. Usando a distributiva. Então, vai ficar raiz de 5 vezes raiz de 5. É porque aqui tem espaço aí. Deixa eu tentar fazer aqui do lado, para não ocupar o espaço da próxima. Então, raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar raiz de 5 elevado ao quadrado. Ou raiz de 25. Mais vezes menos é menos. Raiz de 5 vezes raiz de 3. A raiz de 15, tá certo? É só multiplicar 3 vezes 5, 15. Mais vezes mais é mais. Raiz de 3 vezes raiz de 5. Raiz de 15 também. Então, mais raiz de 15. Mais vezes menos é menos. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Raiz de 9. Ou a gente pode colocar também raiz de 3 ao quadrado. Então, aqui, ó. Menos 15 mais 15 a zero, a gente pode eliminar. Esse 2 com 2 a gente corta. Esse 2 com esse 2 a gente corta. Sobrou quem? 5 menos 3. E 5 menos 3 é igual a 2. Então, essa multiplicação aqui, todinha vai resultar em 2. Tá certo? A outra maneira é... Deixa eu fazer aqui embaixo. Pega o primeiro termo, no caso, raiz de 5 ao quadrado, menos a segunda raiz, que é a raiz de 3, e também eleva ao quadrado. A raiz de 5 ao quadrado é a raiz de 5 vezes a raiz de 5, vai dar raiz de 25. E a raiz de 25 é quanto? É 5. Menos a raiz de 3 ao quadrado, quanto que é? Raiz de 3 vezes raiz de 3, que é raiz de 9. Quanto é raiz de 9? É 3. 5 menos 3, quanto que é? 2. Então, deu o mesmo resultado. Você faz dessa maneira ou dessa aqui, tá certo? Então, isso aqui é igual a 2. Ou seja, finalizou já. Porque se eu multiplicar 3 por raiz de 5 vai dar 3 raiz de 5. E aqui vai ficar menos 3 raiz de 3. A gente pode deixar dessa maneira aqui. A ideia só é tirar as raízes do denominador, tá certo? Próxima. Vamos utilizar o mesmo raciocínio da anterior. Então aqui 10. 2 menos raiz de 2 multiplicado. Ó, nesse caso aqui a gente não pode desconsiderar o 2, como a gente fez nesse caso aqui, porque a gente está com a subtração, é esse caso aqui. Ó. Então o que a gente tem que fazer? Vai utilizar o sinal oposto aqui. Então vai ficar 2 mais raiz de 2. E aqui 2 mais raiz de 2, tá certo? Então agora você vai fazer a multiplicação. 10 vezes 2, deixa eu botar aqui em parênteses que eu esqueci, ó. 10 vezes 2 é 20, vou colocar 10. Mais 10 vezes 1 que está aqui na frente é 10. Então 10 raiz de 2, tá certo? Agora vem o denominador. Se a gente for observar, ó, os dois também são igual de cima. 2, 2, menos raiz de 2, mais raiz de 2. No caso, produto notável novamente, a soma pela diferença. Então o que a gente pode fazer? Ou dessa maneira aqui,
Então 2 vezes 2, 2 vezes raiz de 2, menos raiz de 2 vezes 2, menos raiz de 2 vezes raiz de 2, que vai dar esse valor, esse mesmo processo aqui, ou dessa maneira aqui, que é mais rápido. Você pega o primeiro termo, que é o primeiro termo, é o 4, ou é o 2, eleva ao quadrado, tá certo? Menos, pega o segundo termo, que é raiz de 2, e também eleva ao quadrado. Então, vou colocar aqui raiz de 2 elevado ao quadrado. Então, agora a gente pode fazer tranquilamente. Ó. 20 mais 10 raiz de 2. E agora vem 2 ao quadrado é 4, tá certo? Menos raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. E raiz quadrada de 4, quanto que é? É 2. Então, aqui a gente tem 20 mais 10 raiz de 2 dividido por 4 menos 2, que é 2. Aqui a gente pode dividir, ó, 20 dividido por 2 e 10 também dá para dividir por 2, tá certo? Então aqui 20 dividido por 2 é 10, mais 10 dividido por 2 é 5. Então vai ficar aqui 10 mais 5 raiz de 2. E aqui finaliza. Tranquilo? E a última, novamente, ó, a gente tem aqui uma subtração, então tem que fazer usando o sinal oposto. Então raiz de 11 mais 1 sobre raiz de 11 menos 1 multiplicado. Então aqui, ó, repete isso aqui, só que mudando o sinal. Então vai ficar raiz de 11 mais 1. E aqui raiz de 11 mais 1 também, tá certo? Aqui está mais fácil, que a gente já sabe que é um produto da soma pela diferença. Então pega o primeiro termo, raiz de 11 elevado ao quadrado, menos o segundo termo, que é 1 elevado ao quadrado. E em cima a gente pode observar que esse aqui, ó, falta colocar o parênteses aqui, tá certo? Vocês coloquem aí, a gente sabe que está multiplicando. Em cima a gente tem raiz de 11 mais 1 vezes raiz de 11 mais 1. Nesse caso aqui, também é um produto notável, tá certo? É o tipo a mais b elevado ao quadrado. No caso, deixa eu colocar aqui embaixo para a gente observar melhor. É esse caso aqui, ó, que a gente tem. A mais b elevado ao quadrado, que é, nesse caso vai ficar a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, tá certo? É isso aqui que resulta. Que é chamado produto da soma dos termos. Então, é o primeiro ao quadrado, então a ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, que é 2a, vezes o segundo, dá 2ab, mais o segundo ao quadrado, que é b ao quadrado. Então, você pode multiplicar assim, ó, a mais b vezes a mais b, que vai dar isso aqui, a vezes a ao quadrado, a vezes b, ab, b vezes a, vai dar AB também, e b vezes bb ao quadrado. Então, quando eu somar AB mais AB, 2AB, tá certo? Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? Ou você vai utilizar a distributiva, ou você vai utilizar isso aqui. Então, é só pegar, se for analisar isso aqui. Eu vou fazer utilizando isso aqui. Te pega o primeiro, eleva ao quadrado, então vai ficar a raiz de 11 elevado ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, que é a raiz de 11, vezes o segundo, que é 1. Mais o segundo ao quadrado, que é 1, então vai ficar 1 ao quadrado. Então é isso aqui, ó. Raiz quadrada de 11 ao quadrado vai ficar raiz quadrada de 121, que é 11, menos 1, que é 1 ao quadrado é 1, tá certo? A raiz quadrada de 11 ao quadrado vai dar raiz quadrada de 121, que é 11, então aqui vai ficar 11, mais 2 vezes 1 é 2, então 2 raiz de 11. E aqui ficou mais 1 ao quadrado, que é igual a 1. Que a gente pode organizar. 11 mais 1 é 12, então aqui eu tenho 12, mais 2 raiz de 11. Tudo isso dividido por 11 menos 1, que é 10. A gente pode simplificar, dá para dividir por 2 aqui, dá para dividir por 2 aqui, dá para dividir por 2 aqui. Então, deixar aqui, ó. 12 dividido por 2 é 6.
mais 2 dividido por 2 é 1, então esse 1 não precisa aparecer, fica só raiz de 11. E aqui embaixo vem 10 dividido por 2, que é 5. Então finaliza aqui. Então essa é a racionalização dessa fração aqui, com o denominador igual a 11 menos raiz de 1. Raiz de 11 menos 1, na verdade. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Eu coloquei um exemplo de cada um, então vocês vão conseguir responder a atividade tranquilamente, tá certo? Coloquei do exemplo mais simples até esse que é um pouco mais complexo, e depois o segundo caso, que exige um pouco mais de trabalho. Então, vocês vão conseguir responder todas as atividades que eu passei. Bons estudos!